Paz e graça. É assim que Paulo saúda Tito, seu verdadeiro filho na fé, e hoje é assim que eu saúdo vocês. Saudar alguém com a alegria, saudar alguém com a graça, é desejar a pessoa que Deus continue trabalhando na vida dela, apesar dela não merecer nada. Graça é favor imerecido. E saudar com a paz é desejar que a pessoa desfrute da vida como resultado da ação reconciliadora de Deus. Por causa de Cristo, nós que cremos já não somos mais inimigos de Deus, porque fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus. Eu genuinamente desejo graça e paz a vocês, na esperança que a mensagem de hoje contribua para que Deus permaneça trabalhando nas nossas vidas e a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para que nós desfrutemos da criação debaixo da vontade do nosso Criador. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, seguramente um dia quente e caloroso, Pai. Alguns de nós, eu sou um deles, incomodado por isso, mas te peço, Pai, que nos ajude a concentrar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Me usa, Pai, e contribua para que a gente, como igreja, cresça rumo à maturidade que o Senhor quer que nós tenhamos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos essa nova série baseada na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós cobrimos os 4 primeiros versículos e eu, na conclusão, compartilhei com vocês o meu entusiasmo em separarmos esse tempo para refletir numa carta que tem muito a ver com o momento que nos encontramos enquanto igreja, uma igreja em plantio e o desejo de crescermos em maturidade. Vocês se lembram da frase que eu apresentei resumindo o propósito da carta? Guiar Tito no papel de levar a igreja cretense à maturidade por meio de desenvolvimento de liderança e promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Nós ainda precisamos estruturar e desenvolver a liderança na Igreja Fonte. Entre nós há vários que há pouco tempo conheceram e aceitaram o Evangelho e por isso ainda estão aprendendo sobre esse estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Alguns aspectos sociais, culturais e religiosos também são semelhantes. Por exemplo, para os cretenses daquela época, mentira era culturalmente aceitável. E no Brasil também é. Creta foi formada por uma mistura de diferentes culturas. O Brasil é uma nação que acolheu diversas culturas. E hoje vivemos uma pluralidade étnica no nosso país. No meio da igreja cretense havia falsos mestres. Na igreja brasileira também há muitos falsos mestres. Quantas edificações possuem uma faixa escrito igreja, quando na verdade esses lugares são covis de lobos que intencionalmente pervertem o evangelho? Olha como o apóstolo Pedro falou sobre eles já no seu tempo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Pedro dá algumas características desses falsos mestres. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. No Brasil, muitas igrejas evangélicas sérias sofrem com a questão da abordagem bíblica sobre a contribuição financeira, especialmente por causa da má fama que as igrejas ditas evangélicas, lideradas pelos falsos mestres, deixaram na sociedade. Em dezembro de 2021, eu ouvi de um amigo pastor que no lugar onde ele está, as imobiliárias não alugam imóveis para pastores. Por quê? Porque o desserviço que eles dão ao evangelho também abrange as dívidas que eles causam e não pagam.
Eles trabalham para Mamon. Eles têm o coração exercitado na ganância. Quando pensamos em religião, também existe uma semelhança. Ainda que a base religiosa do Brasil tenha sofrido mudanças significativas nos últimos 50 anos, ela ainda tem uma denominação histórica que possui um santo para cada dia. Isso não é tão diferente das diversas divindades adoradas pelos cretenses, de forma geral. Aliás, os cretenses afirmavam que Zeus nasceu em uma caverna em Creta e que Creta foi o berço de muitas divindades. Com todo esse cenário, eu reafirmo para vocês, a carta que Paulo escreveu a Tito é muito especial para nós estudarmos nesse momento em que vivemos enquanto igreja. Hoje, em especial, o trecho que estudaremos começa a responder a seguinte questão: como proteger a igreja de falsos mestres? E a resposta que veremos hoje e na próxima semana, cobrindo todo o texto do capítulo 1 de Tito, é: tendo uma liderança biblicamente saudável. E quando eu digo saudável, eu não estou dizendo perfeita. A única pessoa perfeita que já existiu foi Jesus. E ainda que ele seja o cabeça da igreja, na sua liderança, ele graciosa e misericordiosamente se utiliza de nós, que pecamos e muitas vezes somos ignorantes e escolhemos o caminho da tolice. E o apóstolo Paulo, ciente do perigo dos falsos mestres, ele envia Tito. Versículo 5 do capítulo 1 diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Paulo, ele deliberadamente deixou Tito em Creta para, essencialmente, organizar a comunidade cristã e constituir ministros responsáveis e piedosos que combateriam os falsos ensinos que vinham especialmente de pessoas que insistiam na necessidade da circuncisão, como dito no versículo 10 do capítulo 1. Paulo já havia passado por Creta, mas ele não teve tempo suficiente para fazer tudo o que precisava, em especial para constituir presbíteros. Uma preocupação que reflete a do nosso próprio Senhor Jesus, que se deu a 12 homens para iniciar um movimento organizado e cuja liderança inicial havia sido apontada por ele mesmo, os apóstolos. Notem que o papel de Tito não era bem de um pastor, mas de um comissário apostolar. Ele era o responsável por apontar pessoas que ficariam responsáveis pelos diferentes grupos de cristãos, as diferentes igrejas locais plantadas na ilha de Creta. E ele apontaria as pessoas que funcionariam como presbítero, ou seja, como pastor, em cada uma dessas cidades. Mas quais características deveriam ter esses homens para que eles funcionassem como pastores? Quais características eram fundamentais para o exercício deles? Em outras palavras ainda, quais aspectos eram inegociáveis e que não poderiam ser negligenciados por Tito na busca por essas pessoas? A presença de falsos mestres naquele meio tornou ainda mais imperativa a necessidade de constituir uma liderança bem qualificada. E a gente vai ver essa lista. E Paulo começa no versículo 6. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. A primeira característica que também encabeça todas as outras é irrepreensibilidade. E o que isso significa? Veja bem, Paulo não está dizendo que o pastor deva ser moralmente perfeito ou sem pecado. Ele também não está dizendo que essa é uma pessoa que agrada a todo mundo. Afinal de contas, Paulo sabe muito bem que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele escreveu isso para Timóteo. Então, o que ele está dizendo? Paulo está dizendo que os candidatos, eles precisam manifestar evidências da graça transformadora de Deus. No estilo de vida do ministro, não deve ser encontrado motivo
para que ele seja repreendido. E a questão aqui não é gosto pessoal. Olha aqui, pastor, não usa gravata. Olha aquele pastor, ele usa o celular ao invés de usar a Bíblia em papel. Olha esse pastor, ele usa PowerPoint em vez de simplesmente ficar falando. Olha lá aquela igreja que aquele pastor cuida, demora 3 horas ele falando. Não são questões pessoais. A questão é se há pecado pelo qual ele deve ser repreendido. Essa graça transformadora de Deus, além de auxiliar num caminhar de acordo com a vontade de Deus, ela lembra o Filho de Deus que quando houver pecado, ele deve perdão. E quando há pedido de perdão pelo reconhecimento do erro, não há mais espaço para repreensão por aquilo que foi feito. Então, uma pessoa irrepreensível é aquela que, porque Deus tem trabalhado nela, não se encontra motivo para ela ser repreendida. É uma pessoa em que não se encontra culpa. A mesma palavra grega que foi traduzida por irrepreensível aqui, ela foi traduzida em Colossenses 1:22 por livres de qualquer acusação. Irrepreensível é alguém em quem não se encontra motivo para acusação. Nas palavras de um teólogo, ser irrepreensível tem a ver com viver o presente de uma maneira consistente com o que a graça do Evangelho confere àqueles que creem e o recebem. E toda essa irrepreensibilidade começa na lista de Paulo com questões que envolvem a família, sendo a primeira a integridade na família. O presbítero deve ser marido de uma só mulher. Existem muitas perguntas sobre essa afirmação e eu vou focar nas menos óbvias. Para vocês terem uma noção do que eu estou chamando de menos óbvio, tá? Será que Paulo está dizendo que o candidato não podia ser polígamo? Polígamo é que tem várias mulheres, várias esposas. Seguramente ele não podia ser polígamo, assim como ele também não deveria ser promíscuo. Essas são coisas óbvias. Uma outra pergunta óbvia, será que o texto está dizendo que o candidato deveria ser fiel à sua esposa? Óbvio que sim. A questão que torna as outras perguntas menos óbvias é quão rigoroso Paulo está sendo nessa afirmação. Por exemplo, será que Paulo está dizendo que solteiros não poderiam servir como pastores? E apesar dessa pergunta ser menos óbvia, a resposta dessa pergunta ela é mais simples. Porque ser solteiro não é um pecado. Ser solteiro não deixa a pessoa passível de ser repreendida. Ela não é culpada por ser solteira. Ser solteiro não é uma questão de repreensão ou não repreensão. Bem, podemos supor que a maioria dos candidatos eram casados e que Paulo tinha preferência pelos casados por causa da sua experiência na liderança de seus lares. Agora, algumas perguntas menos óbvias e das quais surgiram longos artigos e até livros. Será que o candidato que se casou uma segunda vez por causa de divórcio era marido de uma só mulher? E o que se casou com uma segunda mulher porque ficou viúvo? As respostas a essas perguntas são altamente influenciadas pela teologia que a pessoa tem de casamento, divórcio e novo casamento. Pessoalmente, há 2 interpretações que me chamam mais atenção. A primeira delas, e mais comum entre os comentaristas do 2º e 3º século, bem no comecinho da igreja, no tempo dos pais da igreja, ainda que haja vários que também pensam assim na atualidade, é que o candidato a presbítero somente podia ter uma esposa, ou ter tido uma esposa, ou seja, ou ele está casado com sua única esposa, ou mesmo depois da morte da sua única esposa, ele se mantém fora de um novo relacionamento conjugal. Ou seja, nessa interpretação, mesmo os que eram casados novamente depois de terem ficado viúvos, não estavam aptos ao cargo.
A segunda forma de interpretar é o seguinte: mantém-se a postura de aceitar, obviamente, os candidatos que eram casados uma única vez em toda a sua vida, mas também os candidatos que eram casados novamente em função de viuvez. Lembrando aqui, a aliança de um casamento termina, ou logicamente termina, biblicamente termina, quando pelo menos um dos cônjuges falece. Eu entendo que ambos os casos mostram maridos de uma só esposa, de uma só mulher. Mas, Zambelli, e os casos de divórcio? Apesar da minha dificuldade em aceitar esses casos, porque eu não acho impossível que a primeira interpretação possa estar correta, minha atual teologia sobre o assunto abre espaço para que os homens que foram vítimas de suas mulheres no casamento, eles possam, mediante divórcio formalizado, casar-se novamente e ali ter o que chamamos de marido de uma só mulher. Por vítimas de suas mulheres, eu me refiro, por exemplo, a uma esposa que abandona seu marido para viver com amante. A questão é que eu não acredito que Paulo ele estivesse pensando em todas essas perguntas quando ele escreveu essa pequena frase: deve ser marido de uma só mulher. Eu acredito que ele escreveu isso debaixo desse guarda-chuva que ele encabeçou e intitulou essa lista: irrepreensível. Então, a pergunta que me chama a atenção é: um pastor casado novamente em função de divórcio é irrepreensível? Essa é a pergunta. E eu creio que ele pode ser, mas eu creio que esses casos são raros. Na minha experiência, um grande problema que igrejas lideradas por pastores que já passaram por divórcio é a questão de referência. Porque o pastor já se divorciou, os membros se sentem no direito de resolver o problema por meio do divórcio. Eles olham para o exemplo do pastor como uma validação, uma permissão para os seus próprios casos. Queridos, a Bíblia é enfática em dizer: Deus odeia o divórcio. E se você já passou por isso, eu sinto muito e desejo que não aconteça de novo. Sei que o divórcio é a única saída em diversos casos, mas também sei que ela é a saída extrema. A Bíblia está repleta de sabedoria e razões para que um homem e uma mulher casados nunca se divorciem. E se você está passando por dificuldades no seu relacionamento, busque ajuda, especialmente daqueles que conhecem a sabedoria, as razões bíblicas para lhe ajudar a restaurar seu relacionamento conjugal. Bem, o próximo ponto da lista é que os filhos dos candidatos a presbítero partilhem de sua fé e não tenham fama de devassos nem rebeldes. E se eu fosse aplicar aqui a mesma balança sobre o que é mais óbvio e menos óbvio, eu começaria dizendo que Paulo ele não está insistindo que o candidato tenha mais de um filho, porque o texto diz seus filhos, plural. Paulo aqui ele presume que o candidato seja casado e que tenha filhos. Lembrando, não ter filho não torna alguém repreensível. Uma outra questão óbvia é que Paulo não está fazendo referência aos filhos adultos e que já estão fora de casa, vivendo as suas próprias vidas. A referência é os filhos que estão debaixo do mesmo telhado, vivendo sob a autoridade dos pais. Muito do caráter de um homem pode ser visto no seu trato com a esposa e no trato com seus filhos. A própria atitude dos filhos, se devassos ou rebeldes, pode sinalizar problemas na idoneidade do candidato a pastor. Eu já escutei pelo menos 2 casos de pastores que pediram licença, um tempo de afastamento da posição de pastor, para que eles pudessem cuidar, ajudar os seus filhos que passavam por momentos de rebeldia. Eu também já conheci um outro caso que o pai, pastor, ele disse para o filho: se você continuar a viver dessa maneira, eu deixarei meu cargo para poder lhe ajudar. Queridos, essa lista é uma coisa muito séria. Se é que queremos ter comunidades cristãs
lideradas por pessoas qualificadas dentro do padrão de Deus. Existem duas formas de entender a primeira parte da afirmação de Paulo. Conforme a gente lê na Nova Versão Transformadora, que está aqui no slide, a questão é que os filhos do pastor também sejam crentes. Nessa versão, é esse o significado. Essa é uma possibilidade, mas pessoalmente eu creio ser menos provável. Uma versão portuguesa mais antiga, a Revista e Corrigida, ela traz assim o texto: que tenham filhos fiéis. Ambas as traduções são possíveis, mas a minha preferência por filhos fiéis ao invés de filhos crentes se dá tanto pelo contexto como pela minha compreensão sobre quem é o responsável pela conversão dos meus filhos. E esse não sou eu. Eu sou responsável por ensinar com persistência, como diz o texto de Deuteronômio 6. Conversar quando ele está sentado em casa, andando pelo caminho, quando meu filho se deitar, quando ele levantar. Eu não tenho o poder da garantia que meus filhos se tornem crentes, mas eu tenho o poder de garantir, Deus me dando condições para isso, de que eles ouvirão o Evangelho. E eu penso que essa afirmação, tenham filhos fiéis, se refere à obediência aos pais, à fidelidade ao ensino e orientação dos pais. Ou seja, Paulo quer que Tito se preocupe em encontrar homens cujos filhos foram educados na palavra e são atentos e obedientes, e não acusados de bagunça, rebeldes, desobedientes. Quando Paulo escreve para Timóteo sobre as características do líder, nesse ponto ele faz uma pergunta: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Existe uma relação entre a forma como o pastor administra sua casa e administra a igreja. Se ele não governa bem a sua própria casa, então ele não é qualificado para cuidar da igreja de Deus. A lista continua. Mas agora, ele praticamente repete como começou o versículo 6, dizendo que o bispo deve ter uma vida irrepreensível. E como já vimos, irrepreensível não tem razões para ser acusado. Mas vocês devem ter percebido que, apesar do texto dizer presbítero no versículo 6, agora ele diz bispo no versículo 7. E muitas vezes eu tenho usado com vocês a palavra pastor. As palavras presbítero e bispo, elas são intercambiáveis, ou seja, elas são usadas para descrever aqui a mesma posição. E nas igrejas batistas, nós chamamos essas pessoas de pastor. E por isso, algumas vezes, eu disse e ainda direi pastor. Agora, é verdade também que presbítero e bispo, ainda que usados para se referir à mesma posição, essas palavras possuem uma pequena diferença na sua conotação. Presbítero tem uma referência à experiência de vida da pessoa e até por isso, algumas vezes, é traduzida por ancião. E bispo, por outro lado, é uma referência à responsabilidade de um supervisor. E é esse homem, presbítero bispo, o responsável pela obra de Deus e que deve ter uma vida irrepreensível. Ele também não deve ser arrogante e nem briguento. E se olharmos no texto original, sabe o que isso significa? Que ele não deve ser arrogante e nem briguento. Querem algo mais claro do que isso? Bem, um pastor não arrogante é aquele que considera a opinião dos outros, tem paciência para revisitar suas próprias convicções e é especialmente atento à agenda de Deus. Mesmo com uma posição de autoridade, ele não é ditador e nem se impõe como alguém superior a outros. Um líder não arrogante é aquele que trabalha para ver uma igreja contente. E ele também não trabalha para que a igreja o considere como alguém insubstituível. Quanto à palavra briguento, a única vez que ela aparece no Novo Testamento é aqui. Agora, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, ela aparece 4 vezes. E ela é traduzida por irascível, irritável, briguento. E ela tem uma conotação de
pavio curto. Como disse o sábio em Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E sobre essa característica de não ser briguento, nós lemos em um comentário bíblico. Não ser briguento é um pré-requisito necessário para liderar pessoas. Aquele que não pode controlar suas próprias emoções não pode exercer julgamento adequado sobre assuntos da igreja, especialmente aqueles assuntos que inevitavelmente evocam sentimentos fortes. E a lista continua. Não deve beber vinho em excesso. Na Nova Versão Internacional e na Nova Almeida, nós lemos, não apegado ao vinho. Na Almeida Corrigida, está escrito, não dado ao vinho. Nos dois seminários que eu estudei, um no Brasil e um fora do Brasil, era proibido beber qualquer quantidade de bebida alcoólica. E o interessante é que ambos os seminários diziam que a Bíblia não condenava a bebida alcoólica, mas sim o seu uso excessivo. E eu achava a intenção válida, mas eu sei que colocar regras assim, onde Deus não colocou, não funciona. Para um brasileiro, ainda mais que quando vê uma placa de proibido, ele quer fazer justamente o contrário. E na minha experiência, é exatamente isso que acontece com muitas igrejas ditas evangélicas que dizem a Bíblia proibir o consumo de álcool. Ela não proíbe, mas ela apresenta os cuidados que precisamos ter. De novo, prestem bastante atenção. Ela não proíbe, mas mostra o seu perigo. E para vocês terem uma noção desse perigo, vocês sabiam que a causa número 1 de acidentes com veículos no trânsito está ligado ao consumo de álcool no Brasil? Vocês sabiam que um dos maiores problemas que a família brasileira enfrenta é a presença de alguém viciado em álcool? Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas eu presumo que vários entre nós possuem alguém na família que tem problema com alcoolismo. E eu não acho que o divisor de águas que a Bíblia coloca seja entre consumo moderado e consumo exagerado de álcool. O divisor de águas, no caso do candidato a pastor, presbítero ou bispo, é se ele é ou não amigo do álcool. Se ele é alguém conhecido por estar sempre perto da cerveja, do vinho, da pinga, do saquê, dos coquetéis. Vocês já perceberam que ninguém gosta de tirar selfie segurando uma garrafinha d'água? Vocês já viram alguma vez alguém segurando Minalba? Está segurando Minalba e... Geralmente eles estão segurando o quê? Cerveja. Ou um chopp. Geralmente é isso. E é isso que eu estou querendo dizer como amigo do álcool. É desse camarada que o texto está falando aqui. Ou seja, ser um beberrão, obviamente, o desqualifica. Mas ser alguém conhecido por sempre estar ao lado de bebidas alcoólicas é igualmente um fator desqualificador. E não pense que porque essa é uma lista para pastores é que não serve para vocês. A decisão deles em andar segundo a vontade de Deus também é crucial para dar exemplo à congregação, que olhará nele como exemplo a ser seguido. Observe que essas características não se destinam a ser exclusiva dos presbíteros, pois de uma forma ou de outra descrevem o caráter ideal de todos os homens e mulheres cristãos. Mais um ponto da nossa lista: não ser violento. A referência é tanto física como verbal. Pastores que fazem bullying, eles devem ser exortados e questionados em razão dessa característica. O candidato a bispo também não deve buscar lucro desonesto. E algumas possíveis interpretações para essa afirmação: que o pastor seja um empregado com boa reputação, que ele seja honesto em assuntos financeiros e em destaques que envolvem a igreja, e que ele não use do seu serviço cristão como uma oportunidade para ganhar dinheiro. No nosso contexto, como eu citei no começo dessa mensagem, há muitos que se dizem pastores, mas na verdade são
lobos ávidos por dinheiro. Nessa semana, numa conversa com um amigo missionário, ele comentou sobre o seu esforço para que um determinado dinheiro não tivesse que passar por suas mãos. O cuidado que ele tem com isso. E louvável e aprovada é a atitude dele. E a lista continua, agora no versículo 8. Mas perceba, ele diz, em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Continua depois. Mas perceba que agora ele vai falar de características positivas e por isso agora ele está dizendo, em vez disso. E a primeira característica é hospitaleiro. Literalmente, aquele que ama estrangeiros. Estrangeiros, de forma geral, o bispo ele deve ser alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros. A segunda característica aqui é amar o bem. O bispo ele deve ter afeição por tudo aquilo que é bom. O amor de um presbítero pelas pessoas sempre deve estar correlacionado com o amor que Deus quer que as pessoas sejam, com amor pelo que Deus quer que as pessoas sejam. Talvez vocês também se lembrem do que Paulo disse à igreja de Filipos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o próximo ponto da lista é, deve viver sabiamente. A NVI ela usa a palavra sensato. Na revista atualizada, a palavra é sóbrio. Paulo aqui está dizendo que a pessoa precisa ter controle próprio, sem ser deixado pelo descontrole de emoções. Aqui a ideia é o oposto de temperamental. Ser justo também é um outro ponto dessa lista. E aqui Paulo ele não se refere àquele que foi declarado justo porque creu em Cristo. A referência é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo João ele escreveu o seguinte na sua primeira carta, como exemplo desse tipo de justo. Aquele que pratica a justiça é justo. Nas palavras de um outro teólogo, ele deve ser um homem de integridade, que se apega à sua palavra e que pratica o que prega. O próximo ponto da lista é ter uma vida de devoção e disciplina. A NVI diz consagrado e tenha domínio próprio. Literalmente aqui a expressão ter uma vida de devoção, ela foi escolha do tradutor para a palavra santo. Aqui é a palavra santo no grego. E é uma pessoa que foi separada por Deus para cumprir com os propósitos dele. É uma pessoa comprometida com o serviço a Deus. É uma pessoa cuja ética é diferente da ética do mundo. Ela vive sob a orientação da ética divina. É uma pessoa disciplinada. Eu prefiro a tradução da NVI aqui, que tenha domínio próprio. Refere-se à pessoa que mantém seus desejos controlados, administra bem o seu tempo, submete-se à vontade de Deus, ao controle do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25 que o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. E ele aplica isso à vida cristã. E vale lembrar que o domínio próprio também está lá na lista, escrita por Paulo, como fruto do Espírito, em Gálatas. E com isso nós chegamos na última característica citada no versículo 9, que constitui a base doutrinária do pastor como professor e um material para a proteção da comunidade contra os falsos ensinos. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A característica é aquele que se apega à mensagem fiel, é apegar-se à mensagem fiel, à mensagem apostólica, à mensagem bíblica tal como ela é. E sobre isso nós lemos: a mensagem que os líderes pastorais são encarregados de defender não é deles para inventar, moldar de acordo com suas próprias demandas ou editar de acordo com suas preferências. Eles devem abraçar, viver e imprimir o ensino que receberam de um porta-voz apostólico, nesse caso Paulo, em seus seguidores. Uma pessoa que não tem plena convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, de que nela nós encontramos tudo o que precisamos para fazer a vontade de Deus, não pode estar na posição de pastor.
Ela não é qualificada segundo o padrão do próprio Deus. O pastor precisa ser fiel à doutrina bíblica. Ele precisa abraçar as verdades da palavra de Deus, tal como elas foram reveladas. E quando isso acontece, quando ele está plenamente convicto da verdade bíblica, ele desenvolve duas habilidades necessárias para a boa saúde da igreja. A primeira é de encorajar os irmãos e as irmãs pela sã doutrina. E ele faz isso pregando, anunciando, ensinando, aconselhando a palavra de Deus. O pastor, ele tem a responsabilidade de encorajar os irmãos, a como ele, a abraçar as verdades de Deus e vivê-la para a honra e glória do único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Ele que morreu pelos nossos pecados e merece todo o nosso louvor. A segunda habilidade é refutar justamente aqueles que se opõem à verdade bíblica, aqueles que ensinam falso evangelho, aqueles que não estão de acordo com a sã doutrina. É responsabilidade do pastor expor esses falsos erros e tentar convencer os propagadores desses falsos ensinos de seus erros. A verdade bíblica precisa ser constantemente exposta para levar a luz da verdade, a luz de Cristo, para os lugares onde há trevas e a mentira impera. Não se ofendam quando eu tiver que nomear os bois. Segundo o censo, nossa nação tem tido cada vez mais evangélicos. Mas segundo o que eu observo, ela também tem tido cada vez mais a influência de falsos mestres, cujo censo ele não sabe identificar como sendo verdadeiramente cristão ou não. Como eu disse a vocês, o trecho de hoje responde à questão: como proteger a igreja de falsos mestres? E a resposta do apóstolo Paulo é: tendo uma liderança biblicamente saudável. E hoje nós vimos a primeira parte dessa resposta. O candidato à liderança, ele precisa ser espiritualmente maduro, socialmente equilibrado e doutrinariamente saudável. Para quê? Paulo termina o versículo 9 dizendo que esse líder, em potencial, um candidato ao episcopado, ele precisa refutar aqueles que se opõem à sã doutrina. E é exatamente sobre a refutação dos falsos mestres que se trata os próximos versículos e que encerram o capítulo 1 de Tito, que nós veremos na próxima semana. É bem possível que o falso ensino que Paulo mais frequentemente combateu tenha sido sobre as obras como necessárias para a salvação. E nós sabemos que ele se opôs vigorosamente ao longo do seu ministério contra aqueles que promoviam a salvação pelas obras. Paulo mesmo escreveu, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse falso ensino de que devemos fazer boas obras para sermos resgatados por Deus, e isso incluía obedecer a determinados pontos da lei. Era promovido esse tipo de ensino, especialmente por judeus que ainda não tinham boa compreensão da graça de Deus. E quando eu comecei essa mensagem, eu citei vários aspectos análogos do nosso contexto com o contexto de Tito em Creta. E interessantemente, esse é mais um ponto. A maior parte das pessoas da nossa sociedade, elas dizem crer em Deus e acreditam que a sua salvação está atrelada a elas fazerem boas obras, para no final, Deus analisar se elas merecem ou não a vida eterna ao lado dele. Nós não podemos abrir mão desses aspectos inegociáveis na estruturação, formação e desenvolvimento da nossa liderança aqui na Fonte. Não podemos parar de anunciar a verdade. E vamos fazer isso juntos. Venham ao culto, venham à escola bíblica, participem de uma coinonia, se engajem com um grupo de discipulado, colaborem com as nossas empreitadas lá para levar o evangelho nas áreas rurais, sirva na igreja. E no meu papel de pastor, estou terminando, saiba que eu não estou aqui como alguém que não pode ser chamado a atenção. Se eu estiver aquém dessas características, evite fofocar e pecar contra Deus. Fale comigo.
Deixe-me avaliar e orar para também enxergar o que você está enxergando. O meu desejo é que a nossa comunidade cresça saudavelmente. E os empecilhos contra isso precisam ser superados. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele não descansa. Ele está ao redor querendo nos derrubar. E ele vai trabalhar contra a verdade, contra a sã doutrina, contra o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Ele é quem mais odeia a ideia de termos pessoas qualificadas no nosso meio para liderarem, para estarem preparadas para nos proteger contra um falso ensino. Vamos todos nos apegar às Escrituras, tal como ela é. Amadurecer em comunidade e, em comunidade, nos preparar para refutar com amor e paciência todo o falso ensino que chega às nossas portas. Porque elas chegarão. Chegarão. Orem por mim, eu oro por vocês. E que Deus nos proteja e auxilie. Pai, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, juntos, poder desfrutar desse texto na nossa língua, aprendendo mais, Pai, como nós podemos, enquanto igreja, nos proteger contra falsos ensinos. Pai, levante homens e mulheres, pessoas capazes, pessoas dedicadas à Tua obra, pessoas que genuinamente Te amam, para estar, Pai, à frente e, enquanto igreja, Pai, crescemos rumo à maturidade que o Senhor deseja para nós. É o que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém.